Olá, estamos aqui com o programa Lenice Machado, na Band, na TV Catarina. E hoje nós vamos falar sobre cidadania italiana. E nada melhor do que o Diego, exatamente, o Diego Mazzegiorno, para nos explicar tudo sobre a cidadania italiana. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Ale? Como é que você está? Obrigado por me convidar. Olha, estou ótima e super curiosa, porque já vai fazer quase um ano que a gente conversou. Mudou muita coisa mesmo. E eu sei que você acabou de chegar de viagem. E como que está todo esse procedimento, Diego? Como que está assim? Porque eu sei que a tua caminhada ela está sendo bastante produtiva. E eu já vou direto assim à nossa primeira pergunta. Qual o perigo de fazer o processo com assessorias? Porque a gente viu aí bastante nas mídias, nas redes sociais, a respeito de algumas coisas que andaram acontecendo. E para a gente não entrar nesse golpe, assim, o que a gente pode assim se precaver? Olha, a coisa mais importante é as pessoas saberem que quem tem direito à cidadania é a pessoa que tem origem italiana. Então, isso é o direito das pessoas. Existe um modo correto de fazer e existem várias formas de se fraudar e de se pular etapas que, no final da história, podem ser descobertas e você perder o procedimento. Você acaba não perdendo o direito à sua cidadania, que é sempre um direito muito garantido ao ítalo-descendente, né? Existem assessorias e assessorias. Nós estamos discutindo aqui nessa semana, que é praticamente uma semana e meia depois de uma operação da polícia italiana, que deflagrou e cancelou por volta de 800 cidadanias feitas com irregularidades, que vão desde irregularidades que baseado na residência, as pessoas burlam a forma de fazer a residência na Itália, porque Santa Catarina tem um problema muito grande, nós não temos um consulado, inclusive é uma briga minha muito grande, a gente está brigando. E quem sabe esse ano a gente consegue ainda ter um consulado italiano para atender a comunidade. Nós somos 67% da população do estado. Então é muita gente que não tem respaldo do governo italiano, acesso à informação e acaba caindo no conto do coiote, no conto do vigário, né? Com isso, existem assessorias que são pessoas sérias, que vão lá, a pessoa quer pagar alguém para fazer parte do processo, ajudar a montar a documentação, perfeito. Se você quer fazer isso, você pode entrar no site do Consulado de Curitiba, que é o que atende a nós aqui em Santa Catarina, e também tem o passo a passo, e você pode fazer. É sempre muito importante que você entenda se vai contratar uma assessoria, de que essas pessoas são idôneas, que essas pessoas tenham já feito um processo corretamente, que não tenham nada que pese contra elas, né? Infelizmente, existem muitos coiotes por aí e as pessoas acabam sendo lesadas, são processos muito caros, tem pessoas que perdem, inclusive, que vendem, estão desempregadas, vão atrás de uma vida melhor na Europa, porque o passaporte italiano é europeu, você pode vir morar em qualquer lugar da Europa. Então, essas pessoas acabam vendendo patrimônio para fazer isso e, no final, perde tudo, fica com prejuízo e vai ter que começar de novo, né? É sempre muito importante ressaltar. E, às vezes, esse sonho, esse desespero para a pessoa conseguir essa cidadania italiana faz com que elas peguem qualquer pessoa, né, Diego? Então, isso tudo que você falou. Nada melhor do que consultar esse site. Você sabe me dizer qual é o site? O site que é www.curitiba.estero.it. Ou colocar no Google, Consulado Italiano de Curitiba, ele abre o site na hora. Lá tem o passo a passo da cidadania italiana, de como você faz e do que fazer e do que não fazer. É sempre muito importante. Existem os canais, é direito do cidadão de origem italiana, é direito, você não vai perder o seu direito, mas você pode perder o seu dinheiro, né? Então, você pode ir lá, consultar. Infelizmente, demora muito para você ter o reconhecimento de cidadania via consulado, pela grande demanda, por nós não temos uma estrutura consular aqui, e acaba as pessoas querendo mais rapidamente, ou até para morar no exterior, fazendo esse tipo de procedimento, pagando caro, né? Então, assim, verificar quem são as pessoas. Existem pessoas idôneas, obviamente, fazendo isso, né? Mas existem muito. E Santa Catarina é recorde nisso, porque é a segunda ou terceira operação que prendem, né, cidadãos de Santa Catarina envolvidos em maracutaia, ligados à cidadania italiana. Inclusive,
A gente está aqui em Itapema, no litoral norte. Há um ano e meio atrás foi feita uma operação que, por volta de 1.200 cidadanias também foram canceladas. A maioria, todos ligados ao sul do estado, tinha gente aqui de Balneário Camboriú, que também tinha ligação em Itapema. O negócio foi tão grande, para você saber como é que isso toca, desde a pessoa que está desesperada, que perdeu o emprego, vendeu o carro para fazer isso. O governador atual do estado de Minas Gerais, o segundo estado mais rico do Brasil, caiu nesse golpe e perdeu todo o processo de cidadania. O Zema, que é de origem italiana, também está lá, perdeu o processo de cidadania e vai ter que começar novamente um outro processo. Então, isso esse conto do vigário é uma coisa que atenta tanto a pessoa que tem baixa escolaridade, que às vezes está no desespero, perdeu o emprego, quer realmente ter uma vida melhor, quer mandar o filho para estudar na Europa, mas também acontece com pessoas, grandes empresários e tudo mais. Então, é muito importante as pessoas atentarem ao que é possível, ao que é correto de fazer, porque uma vez feita corretamente, você é cidadão em todo direito, pode ir para a Europa e desfrutar do seu passaporte, estudar, trabalhar, morar, ir, voltar, fazer o que quiser como qualquer cidadão europeu. Diego, e há alguma diferença, assim, se eu fazer o passaporte, né? Desculpa, se eu fazer o reconhecimento de cidadania aqui no Brasil ou lá na Itália? Existe ou não existe? Existe duas questões muito básicas. A primeira é a demora, né? Infelizmente, pela grande demanda e um pouco pessoal que trabalha no consulado de Curitiba, e volto a dizer, por isso a gente está brigando há 4 anos, eu estou doando o meu tempo para a gente ter um consulado italiano aqui no estado. Você vai entrar na fila, dentro do próprio site, que é esse que eu disse, que é o do Consulado de Curitiba, vai fazer uma fila. Infelizmente, assim, já teve 15 anos de espera para ser chamado, para depois entregar a documentação, para depois ela ser avaliada. Hoje está numa média de 6, 7 anos, mas ainda é muito tempo. Então, a questão tempo realmente é um problema, e quem tem pressa acaba fazendo esse processo como residente na Itália. E aí entra a questão que oferecem sempre facilidades que são irregulares, né? A primeira é fazer a declaração falsa de residência, porque se você pode estar residente na Itália, se você tem que ser residente na Itália para você fazer o processo via território italiano, e geralmente em cidades pequenas, saem 3 meses, 2 meses, né? E isso acaba acarretando exatamente esses operadores fraudulentos, né? Porque, como lá sai rápido, eles acabam fazendo isso como se fosse um matador de boi, né? Eles pegam uma casa grande, enche de gente, faz a residência, cancela a residência, bota mais gente e fica fazendo isso. Isso é uma ilegalidade gigantesca na Itália, né? E dentre outras também, você tem a transferência de dinheiro, questão de fisco e tudo mais. Pois bem, o que ocorre aqui? No consulado de Curitiba que nos atende, tem uma facilidade. Qual é a facilidade? Alguns problemas de sobrenome, nós temos muito, né? Italiano escreve Q com CHE, eles acabam relevando, porque como eles estão no território, eles ligam para fazer a conferência. Na Itália, você teria que fazer correções, então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, basicamente, é o mesmo direito, são órgãos públicos italianos, é o tempo. Tudo, então, não interessa se aqui ou não importa se aqui no Brasil ou lá, ambos têm esse direito. Exatamente. O seu direito não muda de forma alguma. É só como você faz. Se você fizer isso dentro da regra, perfeito. Você está levando para casa um reconhecimento da tua italianidade, da tua história familiar, né? De um outro lado, você não perde isso, mas vai perder e pode ser processado, inclusive pode ser preso na Itália, né? Ou em qualquer lugar da União Europeia, já que a União Europeia é uma união como a União Federativa do Brasil. Diego, e as pessoas sempre falam, eu tenho nome italiano, eu tenho sobrenome italiano, então eu tenho a cidadania, tenho direito a essa cidadania. Nem sempre. Nem sempre o contrário também não. Às vezes o cara é Silva. Isso é importante. Cidadania italiana, ela é baseada numa regra chamada ius sanguinis, que é direito de sangue. Então, se você é Silva Pereira, mas sua avó, bisavó era Ferrari,
você tem cidadania, você tem que provar ao governo italiano, tanto que se chama processo de reconhecimento de cidadania por sangue. Então, se você tem esse antepassado e pode provar, ele não é baseado no seu sobrenome, né? Isso é muito importante. Obviamente que o sobrenome é legal, que você guarda as lembranças e as tradições da família, mas isso não necessariamente é requisito para ser reconhecido cidadão italiano. Até porque teve uma outra entrevista que a gente conversou, eu e você, e esse foi um dos questionamentos. Ah, mas eu tenho sobrenome, e aí minha amiga não tem sobrenome, e é como você falou, é o sangue, né? É o sangue. E, Diego, e outras cidadanias europeias, como funcionam as regras? Cada país da União Europeia, na maioria dos países, trabalham com um processo exatamente do que a gente estava falando, que é o ius sanguinis, é o direito de sangue, né? Existem dois tipos de cidadania, o direito de solo, quando a pessoa nasce no local, e o direito de sangue, que é o que passa, a genética passa a cidadania. Você tem várias aqui que acontecem, teve um grande boom agora de pessoas de origem luxemburguesa, porque antigamente no recorte, parte da Europa, dos que vieram para cá, da Alemanha, eram hoje é Luxemburgo, então eles reconhecem cidadania e aqui você não tem nenhum tipo de restrição. Para o português, por exemplo, o descendente de português, os antepassados têm que estar vivo. Se alguém morrer nessa linha, ele acaba e você não tem mais direito. Então, assim, se o seu avô está vivo, ele passa para o pai e passa, mas eles têm que estar vivos. Então, se alguém falecer, se perde esse direito, cessa ali o direito. O espanhol é muito próximo do italiano, né? O alemão, você consegue de duas maneiras, né? E nós temos muitos alemães no estado. Se o seu antepassado teve relação de troca de informações com os órgãos públicos alemães, consulado, embaixadas, se tiver esse registro, você tem direito. E também tem a possibilidade de você fazer via judicial, caso você, por ser muito antigo, você não conseguir, contratar um advogado na Alemanha e fazer o pedido no qual o próprio juiz vai reconhecer essa linha sanguínea e logo a sua cidadania. Então, sempre é possível. A regra é basicamente a mesma, só que cada país assume uma lei e cria regras mais específicas, mas a lei é sempre baseada no direito de sangue. Perfeito, então. Diego, para ser um fechamento assim super rápido, que nosso tempo já está acabando também, o pessoal está pedindo aqui nas redes sociais e como que eles fazem para saber se eles têm direito a essa cidadania? Onde eles procuram? Como que eles dão o primeiro passo para tudo isso? Coisa importante é você ter certeza de que você tem uma origem europeia, italiana, no caso que a gente está discutindo. Então, você pode buscar o Arquivo Público de Santa Catarina, você pode buscar o Arquivo do Imigrante de São Paulo online, você consegue esses dados. Dá uma revirada em casa também, pedir para o pai, para o vô, né, para contar um pouco da história da família. Você precisa provar que você veio, que você tem essa descendência. A partir daí, você tem que buscar a documentação na Itália, fazer uma árvore genealógica, mas a coisa importante é assim, partir do princípio de que se veio alguma pessoa, isso existe registro. Então, você vai no cartório, você vai nos registros históricos que existem no Brasil, que é do Museu do Imigrante de São Paulo, você tem o Arquivo Público Nacional do Rio de Janeiro, você pode mandar um e-mail lá e eles fazem a pesquisa, é completamente gratuita. Então, há N situações que você consegue fazer gratuitamente. Ou também existem pesquisadores que você pode ir atrás e pagar um pesquisador se você tiver com preguiça de fazer isso e a pessoa vai atrás de você também, né? Mas o importante é assim, você saber de onde veio, provar e documentalmente provar. A partir do momento que você prova documentalmente, aí você consegue pedir esse direito para que esse direito à cidadania seja atendido. Olha que maravilha. Diego, fala aí para o pessoal de casa qual é a sua função nisso tudo. Você é o coordenador, o presidente desse grupo aí, porque eu acabei conversando com ele e acabei tirando o brilho dele aí. Explica que você é o responsável por tudo isso aqui. Não, eu sou conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria da Itália, né? A gente trabalha com relação Itália-Brasil de negócios, criar negócio. E eu também tiro o meu tempo há 4 anos para a gente brigar para ter esse consulado italiano para resolver, inclusive, um dos problemas que é a gente diminuir, apaziguar um pouco essa questão dos coiotes que acabam
acabam atacando as pessoas porque a gente não tem um consulado aqui. Então é uma coisa que eu me dou há bastante tempo. Estamos brigando aí com alguns órgãos públicos, inclusive agora no governo do estado, que está tendo uma discussão um pouco mais acalorada sobre uma cessão de um espaço, mas assim, a gente está se doando porque é a maior comunidade do estado, ela merece respeito inclusive do governo italiano, né? E é um modo também da gente reatar e manter as relações com a Itália, com a Europa e contar um pouco da história de Santa Catarina. Afinal, o grande diferencial de Santa Catarina é esse nosso europeísmo, né? Essa nossa história de uma colonização europeia. Onde o maior número, né, de descendentes italianos está aqui. 67%, se eu não me engano, é isso? Em proporção, junto com o Espírito Santo, Santa Catarina e Espírito Santo são os mais italianos do Brasil. Olha, que coisa linda. Diego, muito obrigada por você ter vindo aqui e ter esclarecido todas essas dúvidas que eu tenho certeza que muita gente em casa vai se identificar. E volte sempre. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e parabéns agora na Band. Na Band, olha. E agora só evolui. Obrigada mesmo de coração. Obrigado. Tá bom? Gente, nós vamos aos nossos intervalos comerciais e a gente volta já.